Eu nasci aqui em São João del Rei no dia 28 de janeiro de 1928, lá no Tijuco. Desde criança eu manifestava o desejo de ser padre. Entrei para a escola no grupo João dos Santos e saí no ano de 1939. Mas pouco tempo eu vivi aqui em São João como menino mesmo, né? No estudo, trabalhava. Minha mãe não deixava ficar à toa, não. Eu trabalhava com meu tio no armazém, onde é hoje o UAI. Meu tio que construiu aquela casa lá. Depois eu fui trabalhar com meus irmãos, ali no Lago Tamandaré. Mas depois eles puseram a placa, Armazém São José. Foi lá que eu trabalhei, estudava no João dos Santos e trabalhava lá, não ganhava nada não. É só para aprender, né? Quando eu falei com a minha mãe, agora eu vou para o seminário, ela me disse, o senhor está muito pequeno, você está muito pequeno, espera mais um pouco, faz como o seu primo Monsorauê, ele estudou lá primeiro e depois foi para Mariana. Eu falei com a minha mãe assim, eu tenho medo de perder a minha vocação. Eu só me lembro da minha vocação, que eu queria ser padre. Meus pais não se opuseram, não. Me ajudaram muito. Tanto assim que uma vez, no segundo ano, quando eu voltei para as férias, eu fui dormir, apaguei a luz e estou ouvindo lá minha mãe, no escuro, rezar com meu irmãozinho. Eu prestei atenção, era uma oração pedindo vocações sacerdotais. A vocação nasce dos joelhos da mãe. Quer dizer, a mãe que reza, né? Eu guardei isso, fiquei com isso a vida inteira. Fiquei muito feliz, né? Minha mãe rezando com meu irmão, a minha vocação. E pena, nem ela nem meu pai me viram padre. Por graça de Deus, eu terminei o grupo em dezembro de 1939. Quando foi em 1940, em janeiro, os salesianos abriram uma casa aqui, um seminário. Minha mãe então me disse, você vai para lá. Lá também forma para ser padre. Ela não sabia, nem eu também sabia o que é padre congregado e padre diocesano. Salesianos são padres congregados, chamados religiosos, né? Uma divisão. E padre diocesano que é formado para trabalhar nas paróquias. Eu fui, fiquei lá no ano 1940 todo. Desde a infância, desde pequenininho, a vocação dele era ser sacerdote. Ele ia de mão dada com o meu irmão mais velho para o seminário, de costas, e não olhava para trás. E a minha mãe debruçava no portal chorando de saudade. E ele queria, numa oportunidade, ele queria ir para o Rio Grande do Sul. Minha mãe pediu chorando e ele foi então para Mariana, lá que ele estudou. O Monsenhor Paiva foi meu contemporâneo de seminário de Mariana, desde o seminário menor. Nós éramos meninos, brincávamos juntos, jogávamos futebol juntos. Ele foi goleiro no seminário e lá ele sempre foi uma pessoa não muito gorda, magra, e havia uns apelidos que davam para ele. Então o reitor às vezes falava, sai daí Sebastião, quem vem vento, porque ele realmente era sempre foi magro. Não era lá assim muito bom, às vezes ele engolia, às vezes engolia uns frangos, mas diz que o padre gosta de frango, né? Ele era canhado para sair para ir para um salão, para arrumar o cabelo, Então eu aprendi a cortar o cabelo na cabeça dele, fazendo a tonsura
é um corte de cabelo que existia antigamente. No final do ano eu tinha que ir para Lavrinhas. Mas minha mãe me disse assim, seu pai já está velho, você vai para Mariana. E me mostrou umas fotografias dos seminaristas de São João del Rei que estudavam lá. Ela me dizia assim, ó, eles em dezembro, janeiro, fevereiro, eles passam as férias junto com os pais. O senhor vai para lá. Como eu disse, eu não sabia essa divisão de padre congregado, né, e padre diocesano. Eu chorei muito, mas acabei indo. Foi na Grande Guerra de 43, de 44, então muita coisa racionada, né? Não havia pão, não havia trigo, então não havia pão. O seminário passou por dificuldades. As refeições eram muito frágeis e repetia a mesma coisa. Era abóbora todo dia, no almoço, no jantar, porque não havia outra coisa, né? Como todo menino, a gente gostava de brincar, né? E também eu fiquei pouco tempo aqui, porque eu fui para o seminário com 12 anos. Com 12 anos. Só vivi com meus pais 12 anos, porque depois eu fui para o seminário, quando foi no segundo ano, meu pai morreu, minha mãe morreu, diferença de 3 dias um do outro. Quando eu cheguei na estação, estava meu irmão. Fomos a pé, não existia muito carro para isso ainda, né? Fomos a pé. Quando eu passei em frente à casa do meu irmão, no Tijuco, que eu morava mais em cima, meu irmão falou assim, vamos ficar aqui. Disse, não, estou cansado, enrolado, né? Eu quero chegar em casa. Não, mas você fica aqui um pouquinho. Não quero ficar não. Aí quem falou assim, mas agora você está morando aqui. Você morando aqui? Então eu entrei. Era o meu irmão mais velho, né? Porque o meu pai se casou 2 vezes. Meu irmão mais velho do primeiro matrimônio. Eu sou o mais velho do segundo matrimônio. Quando eu cheguei lá, perguntei à esposa dele, que é minha madrinha, cadê a mamãe? Quando eu perguntei, ela foi para a cozinha. Meu irmãozinho, eu disse, a mamãe morreu também. Falou assim comigo. Aí eu morei com meu irmão até me formar no sacerdócio, né? Quando meus pais morreram, o tutor falou que nós tínhamos de ficar com o irmão mais velho. Mas como ele tinha problemas sérios em casa, com os filhos, o tutor liberou de cada um do primeiro casamento ficar com um do segundo. Então repartimos os irmãos. E o Monsenhor Paiva era aquele menino educado, fino, diplomata, e é de uma educação fina, sempre foi assim, muito atencioso, e por isso nós sempre mantivemos uma grande amizade. Na banda eu toquei todos. O Paiva tocava a bateria, tocava na percussão, era a bateria, né? Ele chegou a tocar também na banda. Enfim, era um seminarista tranquilo, calmo, e participava de tudo com muita calma, com muita tranquilidade. E sobretudo a característica é acolhedor, muito bondoso. A bondade, acho que foi sempre a característica do Monsenhor Paiva, desde menino. Era uma família, né? Tanto os padres como os seminaristas, né? Porque eram gente de família, né? Que queriam ser pessoas que queriam ser padres. É claro que uns deixaram. Deus escolhe. Até hoje eu me lembro, tinha lá seminarista muito superior a mim, inteligência e conhecimento, e não chegou a padre. Acabei indo para o seminário. E dou graças a Deus porque, de fato, eu não tinha vocação para ser professor. Salesiano é mais dedicado
ao professorado, né? Então, eu fui para Mariana, fiz lá o seminário menor, que compreendia o ginásio, os científicos, e depois eu fui para o seminário maior, que é um curso superior, lá em Mariana mesmo, curso de filosofia e teologia. E fui ordenado em 1953, dia 30 de novembro, em Barbacena. Depois de ordenado, antigamente falava-se assim, eu cantei a minha primeira missa aqui em São João del Rei no dia 8 de dezembro de 1953. Quando foi no princípio de janeiro, eu recebi a provisão do arcebispo, me colocando como coadjutor. Hoje chama-se vigário paroquial, mas no meu tempo era coadjutor. Eu fiquei terminado um ano, o arcebispo teria que renovar a minha provisão, ou aqui ou mandando para outro lugar. O padre Almir, como era meu parente, estava gostando de trabalhar comigo, pediu de ao invés para eu ficar. Eu fui ficando. Acho que ninguém ficou vigário coadjutor como eu fiquei 13 anos. 13 anos. Quando eu completei 13 anos, aconteceu que o Monsenhor Almir adoeceu e foi para Belo Horizonte fazer um tratamento de saúde na casa da irmã dele. Ele voltou, ele foi em 1966, em julho, agosto de 66. Quando foi em janeiro, ele voltou, mas ele não quis ficar mais aqui. Eu falei assim, fica aí, eu fico aqui, eu vou continuar aqui, está muito bem, eu não penso em ser pároco não, estou muito bem aqui. Ah, não aguento mais. E pediu, era Dom Delfim já, primeiro bispo de São João del Rei. Dom Delfim, diante da circunstância, deu a licença. E aí, como eu já estava aqui há 13 anos, sanjoanense, conhecendo aí a paróquia, Dom Delfim me colocou como pároco. Quem me deu a posse foi o Monsenhor José Maria Fernandes, em janeiro, 17 de janeiro de 1967. Aí fiquei como pároco, não saí mais não. Fiquei uns 44 anos mais ou menos de pároco. Eu imediatamente falei, sou bispo, eu compreendo a minha situação. Eu não tenho mais força para dirigir a paróquia, sobretudo uma paróquia dessa. Já estou aqui, vai fazer 60 anos que eu estou aqui em São João del Rei. E fiz agora, ano passado, né? Fiz 60 anos de padre. Ele falou assim, então tá bem, eu vou nomear um. E falou no nome do padre Geraldo. Eu falei assim, está ótimo, porque ele já trabalhou aqui comigo uns 2 anos, trabalhava no hospital, me ajudava aqui, e gostei muito do trabalho dele, e vi que ele poderia continuar com as nossas tradições. E de fato tem acontecido assim, tem acontecido. Eu vivo aqui com ele, mas o Dom Célio, com o padre Geraldo, vieram falar comigo, o senhor vai morar aqui mesmo. Mas aí eu posso atrapalhar? Não, o senhor vai morar aqui. Então eu estou morando com eles aqui já há 3 anos, né? 3 anos que eu moro aqui com eles. Não vou dizer que tenha dificuldade, tem sim, tem dificuldade, mas depende muito da mesa que toma posse, né? Às vezes tem que frear um pouco, quer fazer coisas que não tem verba para isso, né?
fica difícil, porque as nossas irmandades, com exceção pouquíssimas, umas três, ordem terceira, umas três, é que tem alguma coisinha, que tem a renda. As outras não têm renda nenhuma, não tem. São irmãos, né? Você vê, paga o quê? Quanto que é? Acho que é 15 cruzeiros por ano, né? Não existe isso mais. E vai aumentar, eles não querem, por quê? O sujeito quer ser irmão de todas as irmandades, só para tocar sino na morte dele, às vezes, né? Quer dizer, e não gosta de aumentar. Né? Mas é coisa ilusória. Então as irmandades passam dificuldade. E a gente tinha que compreender isso, né? Porque, por exemplo, vinha a festa de Passos, a mesa administrativa saía aí pedindo donativo de pessoas que poderiam dar, porque tinha uma renda na hospedagem, restaurante, dava quase nada. Eu sempre falava com eles, para com isso. A gente vai fazer a festa como a gente tem o dinheiro. É muito humilhante fazer isso, achava. Mas depois, já no meu tempo, começou a prefeitura com o doutor Rômulo Viegas, né? Rômulo Viegas. Ele me ajudou muito na Semana Santa, mandou fazer cartaz, e fez propaganda da Semana Santa no Brasil inteiro com cartazes, né? Se não me lembro, foi depois dele é que veio essa ajuda. Hoje eles já fazem, né? Já fazem. O prefeito atual já chamou a mesa lá para combinar como é que vai ser, porque é muito difícil, né? Porque o governo pode dar um centavo para a igreja, né? Não pode. Então tem que ser feito a contabilidade de outro modo. É diferente do carnaval, né? Que a sociedade é sociedade civil, tem direito à verba e pronto. E a nossa é a boa vontade do prefeito. Ele ajuda o que ele quiser. E a gente passa dificuldade, por quê? Eu sempre falava aí, olha, a Semana Santa aqui não é só a responsabilidade do pároco e da Irmandade Santista. Eu creio que deve ser da cidade toda. Porque ela é conhecida no Brasil inteiro, até no mundo. Depois de uns anos de pároco, eu via que a nossa tradição era só vocal. Vinha Semana Santa, as festas das irmandades, das igrejas, os padroeiros, tudo. Só a orquestra que tinha a música e a letra, mais nada. Então eu fiz o primeiro volume, ajudado pelo Aloísio Viegas. Fizemos o primeiro volume, Solenes Tradições da Nossa Terra. Então tem lá, desde a Quaresma até a Semana Santa. Eu senti uma emoção muito grande quando eu fiz a primeira edição desse livro, Semana Santa, capa amarela. Eu fui cantar a Paixão. Não é cronista não. Não era cronista não, fui cantar a sinagoga. Eram três, um padre fazia parte de Jesus, o outro é o cronista, né? Que narrava as coisas. E a sinagoga que era o povo tudo. Quando eu cantava, né? E juntamente com a orquestra, né? A orquestra cantava, o padre cantava, o outro cantava, o outro cantava. Quando eu olhei assim para baixo, lá no púlpito, todo mundo com o livro aberto. Aqui me deu uma emoção muito grande, sabe? De ver que o povo quer mesmo. E aí foi para frente. Foi para frente.
O livro da Semana Santa foi uma das grandes realizações do Sr. Paiva, porque tem todas as cerimônias, não só a Semana Santa, como também a Festa de Passos, não é? Com todos os textos, com o original latino, ao mesmo tempo com as traduções em português, com todas as chamadas rubricas, que são as explicações necessárias dentro da liturgia, embora eu não tenha contribuído para a execução do livro, mas eu sinto, como são joanense, orgulho de haver este livro da Semana Santa, que é realmente preciosíssimo. Na primeira edição, foi um curso para arranjar o dinheiro. Eu tinha que vender uma casinha que a paróquia ganhou lá em Matozinho, casinha ruim. Vendi e fizemos a primeira edição. Depois fizemos a segunda edição, porque é muito procurado, né? Hoje está esgotado. Olha, com esse livro, quantos padres me telefonaram? Lá do Maranhão, me lembro do Maranhão. Falei, padre, como é que o senhor faz para fazer ofício de trevas? Porque aqui não tem isso mais não. Eu falei assim, olha, eu tenho o livro, eu posso mandar o livro para o senhor. Mas seria bom se o senhor viesse aqui para ver. Depois o outro foi lá do Paraná. O padre me telefonou. Eu falei assim, olha, eu tenho o livro, eu vou mandar para o senhor, mas o senhor vem aqui. Ele veio, ele trouxe o ônibus cheio de gente de lá para assistir a Semana Santa aqui, lá do Paraná. Muitos estão imitando, porque quando o padre vinha aqui, né, eu já tinha pago a edição toda, eu sabia que era pároco, eu via que ele estava interessado em fazer alguma coisa, eu dava o livro, não vendia não. Para o padre eu não vendia não. É propaganda. Fizemos CD com música, né? E padre veio me falar, seu padre, a procissão lá no meu arraial, que eu faço lá, não tem banda não. Eu ponho no alto-falante a marcha de São João del Rei, aqui cantando, tocando lá, na festa lá. Vários padres falaram isso comigo. Depois, através aí do Marcelo Ramos, né, conseguimos fazer o CD, 2 CDs, né? O primeiro, todos 2 sobre ofício de trevas. Está esgotado, né? Está esgotado. E muita gente procura, muita gente pede. Mas por que não faz mais? Tem muito pedido, muita gente, turista vem e compra. Mas o caso é esse, é que a liturgia da igreja, vamos dizer ali na missa, né, a parte chamada oração litúrgica, muda. Antigamente não mudava não, hoje muda. No ano 2000 mudou. E aqui até agora, aqui ainda não mudaram não. Lá fora, eles estão em dia com a liturgia, sabe? Nessa parte da missa. E o padre Geraldo quer imprimir, mas ele vai imprimir, sai a tradução, perde tudo. Então está nesse impasse. Mas a procura é muito grande. Depois fizemos o segundo volume, são as nossas novenas tradicionais, todas elas, todas, tudo lá, que o padre faz, a orquestra canta e tudo. E para conservar tudo isso, é claro que depois do conselho foi muito difícil. O Monsenhor Paiva foi muito feliz em conseguir manter as nossas tradições, essa tradição de 300 anos, não é? Sem ferir os ditames do Concílio Vaticano II, que realmente não proibiu, apenas dispensou as igrejas de continuarem com esses ofícios, matinas e laudas, e nós conseguimos continuar em São João del Rei, talvez como a única cidade do mundo que faça esses ofícios integralmente. Certas tradições nossas aqui, não proibiu. Agora, muitos padres deixaram de fazer. Por quê? Porque eles não deram continuidade ao latim.
sabe? Acabou o latim no seminário. Aqui nós tivemos uma felicidade muito grande, porque eu tive aqui um coadjutor, o padre José Teixeira, já ouvi falar nele, né? Ele foi salesiano. Ele um dia chegou aqui, foi pároco lá em Niterói, e dizendo, conversando comigo, diante da exposição que ele fez, eu falei assim: se o senhor quiser ficar aqui em São João del Rei, eu peço ao bispo. Eu quero. Falei com Dom Delfim aceitou na diocese por 3 anos. Depois de 3 anos, tinha que pedir licença à Santa Sé. O próprio Dom Delfim fez o pedido. O pai José quis continuar. E o pai José foi salesiano. Ele gostava muito das crianças. Ele teve aqui uma turma de mais de 100 e tantas crianças, coroinhas. Tinha umas orquestras que cantavam latim. E eu esqueci de falar. E o pai José ensinou aos coroinhas a ler o latim. E a dona Irene Sacramento ensaiava os cânticos em latim, por exemplo, lamentações, os salmos. Hoje nós temos aí 30, já são até casados. Põe a batina e canta na Semana Santa. Agora, eu estou muito preocupado, e depois deles? Conservatório Estadual. Já falei com o diretor lá. Vocês poderiam abrir aí um espaço para ensinar o canto gregoriano a moços e moças. Isso é um bem para a nossa terra. Depois que esses seminaristas morrerem, quem vai cantar? Eu sei disso, que os outros lugares acabaram. Em uma certa ocasião, o prefeito Zé Menino encontrou-se com ele na avenida e falou assim: o senhor quer um pedaço de terreno lá na Coab para o senhor ter um lazer com seus meninos? Pois, quero sim. Então, através das obras sociais, ele passou esse terreno. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, então eu fui coroinha aqui na Matriz, com o padre Zé Teixeira, né, e o padre Paiva junto na época aqui. E sempre a gente ia jogar bola lá no quartel, no campo do quartel, campo de futebol do quartel. E o padre Paiva foi uma vez com a gente. E por incrível que pareça, ele jogou futebol com a gente de batina. E aí ele foi disputar uma bola com a turma lá, passaram a rasteira nele, ele caiu. Aí depois do futebol, e ele morrendo de rir, aquela felicidade, aquela alegria. Depois do futebol, o padre Zé Teixeira chegou na gente e falou: gente, como é que vocês dão uma canelada no padre Paiva? Ele é o vigário, não pode fazer uma coisa dessa. Aí todo mundo ficou rindo ao mesmo tempo, com medo, mas rindo ao mesmo tempo. E essas lembranças que eu tenho muito dele, sabe? Desde criança, pra você ter uma ideia, uma coisa incrível. Ele fez o casamento dos meus pais e batizou todos nós na nossa casa, nossos irmãos todos. E o padre José ajudava também lá no regimento, sem ganhar dinheiro, ajudava lá. E tinha muitos amigos lá, esse Delmônio que mora aqui, muito amigo dele. Os militares, engenheiros, construíram para ele o campo de futebol, de basquete, de peteca lá embaixo. E fizemos lá um galpão enorme. E tinha o resto do terreno. Então aí veio, no tempo de Dom Valdemar, ele chegou como pároco, eu ofereci a ele o terreno para fazer o seminário. Ele aceitou. Então fui atrás do prefeito Soltávio. Soltávio, levei a planta. Tudo isso aqui agora já pertence à diocese. Comprei, está aqui, está tudo direitinho. Agora tem 3 lotes lá e 2 casas.
esses 3 lotes o senhor dá para a diocese? Ele deu para a diocese. E começamos a construir o seminário. O Dom Valdemar me encarregou de construir o seminário. E quase no fim, tinha essas 2 casas que penetravam no terreno do seminário. Eu comprei deles a casa, as 2 casas. Emendei o terreno todo. Aquele terreno todo que está lá. Depois, mais tarde, quando terminamos a construção do seminário, eu conversei com a Andréia Neves para arranjar do horto florestal um pedaço do terreno para aumentar o nosso terreno lá. E ela conseguiu. Então nós temos documento que pertence agora ao seminário, está lá o terreno. Aquela área toda lá é o seminário, um patrimônio enorme que a igreja tem ali, formar seminaristas. Tudo esforço pessoal, amadores. Eles não têm uma cota do governo mensal, não tem. Não tem. Infelizmente não tem. É o amor mesmo à arte, o amor à cidade. Como tem vários sanjoanenses fazendo aí, a gente sabe, você conhece o Aloysio, a Lira faz o esforço, a Ribeiro Passo faz o esforço, aquela Bebel. Mas, infelizmente, é a dedicação, o carinho, o amor deles, unicamente. Mas eu estou aqui há 60 anos, a ajuda do governo nem se fala. Nem se fala. Eles deveriam ter uma cota para crescer mais, chamar essas crianças, como o Senai faz. Uma vez eu fui marcado para ajudar, auxiliar, era seminarista, ajudar na cerimônia lá no Ouro Preto. Eu estava lá ajudando, eu vi uma música, ouvi, olha, eu conheço essa música. Bom, veio a segunda música, olha, eu conheço essa música. Na terceira música eu perguntei a um senhor que estava assim, como é que chama essa orquestra? Ele falou assim, Lira Sanjoanense. Aí eu fiquei todo orgulhoso, fui falar com todo mundo, a Lira Sanjoanense tocando lá, você vê. Não tem igual aqui, não tem, não é barrismo não, é verdade, só pode em qualquer parte, que igual solenidade não tem não. O lava-pés, seguindo a liturgia, é dentro da igreja, durante a missa. Mas aqui, a nossa tradição para maior solenidade é na praça para todo mundo ver. O descendimento é na praça para todo mundo ver. Agora, outros lugares, eles não têm o que nós temos aqui. Então, são encenações que eles fazem. Como aqui entre nós. Eu lutei muito contra o São João, apesar que eu gosto muito de lá, fiz muita coisa para lá que eu quis fazer para lá, fiz. Mas eles vieram aqui para mim, deixa o nosso teatro atravessado aqui fazer exposição. Aí na Rússia, não pode. O senhor vai fazer o quê? É a morte de Nosso Senhor. Pois é, nós temos lá na cruz, como é que fica isso? O turista, como é que é? Vem a São Dom, tem uma morte aqui, tem uma morte ali, como é que é isso? Eu não deixava não. Não deixava não. Porque atrapalhava. Como ainda fazem algumas coisas que atrapalham. Eu já gritei isso, já falei isso. Eles vão com interesse bom, mas atrapalham muita coisa. Eu tenho que dizer a verdade, como sanjoanense. Eu sou daqui, eu tenho direito de falar. Eles inventam muita coisa lá na universidade, de barulho, opção de coisa. Tira o espírito religioso. O senhor é daqui, pelo menos já assistiu Semana Santa aqui, já viu como é que é o ambiente aqui, do Carmo ao Rosário até as Mercês, como é que é o ambiente?
Agora, tem muita coisa que está atrapalhando. Carrocinha de pipoca, de bolas, no meio da procissão, atrapalhando o trânsito, distraindo. Vai vender em outro lugar, mais afastado. Isso vai acabando. Uma vez uma pessoa de fora me telefonou. Seu padre, quanto que o senhor está cobrando aí para eu colocar aí uma barraquinha? Eu disse, não vem aqui para colocar barraquinha, que aqui não tem isso não. Eu falei isso com ele no telefone. Aqui não tem isso não. Nós não usamos isso não. Mas uns aí estão fazendo. Ficam vendendo uma opção de coisa na escadaria, parece pobreza, né? É muito feio aquilo, não é? Muito feio, muito feio. Eles querem vender, põe no local, não é? Ou põe, uma vez eles fizeram na prefeitura o artesanato, para quem quisesse ir lá ver, ficava lá a semana toda, aí está certo, né? A pessoa vai lá ver, né? Fora dos atos litúrgicos, mas durante o ato litúrgico, colocar outras coisas, atrapalha. Isso daqui um ano, daqui uns anos, o que vira? Acaba tudo. Ninguém vem mais a São João del Rei para ver Semana Santa, não. Então encontramos a casa de Sotoalpa, onde é o museu atual. Antigamente foi cadeia. E os presos assistiam a missa aos domingos, das grades, olhando lá para baixo, em frente, a capela de Nossa Senhora da Piedade. O padre celebrava a missa lá para os presos assistirem à missa. Hoje acabou isso, não tem isso mais. Então, a Souza Cruz comprou, restaurou o prédio. É claro que o patrimônio pôs muita imposição, né? Não deixou fazer as coisas que a gente queria fazer dentro da casa. Mas eu falei assim, vamos fazer. Não, seu padre, a Souza Cruz não quer brigar com o patrimônio, não. Vamos fazer o que ele está pedindo. Então fizeram, está lá. A Souza Cruz. No dia vieram os 6 maiores da Souza Cruz. Os 6 maiores, chefes. Vieram aqui na secretaria e me entregaram aqui na frente aí de uns testemunhas a escritura. Isso pertence à paróquia. É o museu que nós temos. Depois arranjei com a Andréia falou com o Robson através do Senai, do SESI, né? E fez aquela restauração que está lá. Hoje aqui em São João del Rei não tem um museu igual aquele, não. Nem o do patrimônio é assim. O senhor vai lá que está dentro da técnica moderna. O senhor que mexe com computador, essas coisas, é só pegar o seu aparelhozinho, lá em cada sala tem um quadradinho, o senhor pode ir lá ver. O senhor liga aquilo ali, só encosta ali, o senhor está vendo toda a sala, tudo que o senhor quiser. Nenhum museu aqui em São João del Rei tem isso. Foi o Robson Sanjoanense que arranjou isso com o SESI, né? E fez essa restauração lá. Eu me lembro que uma vez ele chegou aí para as 3 horas da tarde, foi numa sexta-feira. Eu recebi lá e falei assim, doutor Taqueta, ele era governador. Ele está sozinho, cadê o guarda dele? Coloquei lá em cima, junto com os padres, né? Aí veio o guarda todo atrapalhado. Onde está o doutor Tancredo? Onde está o doutor Tancredo? Eu falei, doutor Tancredo, o guarda está preocupado com o senhor. Ele me deu as respostas. Diga a ele que eu estou na minha terra. Fui lá e falei com ele. Ele mandou dizer o senhor que está na terra dele. Então, ele usava o hábito, né, de São Francisco. Ele vinha para as procissões com o hábito de São Francisco. Infelizmente, fala um pouco sobre isso. Atrapalha um pouco. Para dizer a verdade, atrapalha. Porque os outros ficam pensando, tem dinheiro, compra a lanterna. Não devia ser assim. Mas já pensamos várias vezes como é que nós poderíamos fazer. Para fazer isso, a gente teria que ter o domínio do dinheiro. Quer dizer, ter uma verba, não precisava de nada, esmola de ninguém. Sabe? Porque hoje, foi lá, dá R$100,
só para carregar uma lanterna. De um certo modo, não deixa de atrair alguma coisa, né? Quer dizer, o sujeito não é católico, às vezes não liga muito em ser católico, mas pelo menos ter aquele interesse em carregar uma lanterna, estar ali presente, né? A gente fica com dó, né? Mas é uma preocupação constante da Irmandade e da paróquia, viu? A gente não sabe como fazer com isso. Mas é com esse dinheiro que eles arranjam para custear, porque a despesa é grande, é muito grande mesmo, sabe? A gente passa aperto mesmo, para dizer a verdade é isso, a gente passa aperto. Do Padre Almir, Monsenhor Almir, que ele tinha um padre, um colega, já morreu, morava lá em Araxá, eu esqueci o nome dele. Ele convidava, o Padre Almir convidava para ele vir, então ele que era o transmissor de tudo, né? É padre, conhecia tudo, e a voz dele era muito boa, né? Uma voz boa mesmo. E muitos anos. Depois, no meu tempo, eu tive que parar com a inconfidência, né? As pessoas de fora escreviam. Eu não ouvi nada no rádio. Olha, Confidência irradiou, mas eu não ouvi não. Vários anos assim. Você sabe que era mais de Confidência não. Eles não estão transmitindo nada. Só vem aqui para ficar no hotel e pronto. Olha, eu estava aqui como coadjutor quando o Monsenhor Almir, em 1959, fundou as obras sociais. Fundou as obras sociais. E aí foi aumentando. Agora já diminuiu um pouco nesse sentido. Mas nós tínhamos, ainda tem a escola doméstica, que ensina a moça a bordar, tricô. Eu ganhei de uma sanjoanense, Maria do Carmo Ventura Vulne, casada com um alemão. Ela trabalhou na Embaixada do Brasil, lá na Alemanha. Eu consegui, ela arranjou para mim 16 máquinas de escrever, 16 máquinas de costura elétrica e 3 máquinas elétricas de tricô. Ela arranjou isso na Alemanha para mim, aí nas obras sociais. E as moças aprendem a fazer tricô na máquina, a bordar, a pintar. É gratuito, quer dizer, elas dão uma contribuiçãozinha lá, não sei se agora é R$15 por semestre, uma coisa assim, né? Coisa irrisória. E quantas que já se formaram aí e estão ganhando a vida com isso, obra social. Então, criamos também a escola na Rua do Ouro e no Alto das Mercedes e lá no Senhor dos Montes, quando pertencia aqui. São 3 escolas que hoje eu fiz com a ajuda da Alemanha e da Holanda, em dinheiro. Através das obras sociais também, construímos lá no seminário, construímos lá no Senhor do Monte 28 casinhas. O projeto era de 36 casas, o projeto, porque eles queriam comprar lá o terreno da paróquia e eles vão fazer aqui uma favela. Procurei arranjar com o Julinho Teixeira, que era o gerente do Banco Crédito Real, dinheiro com a Coab, para fazer as casas, mas era um custo muito elevado. Eu tentei na Alemanha, a Miserior, é uma organização católica, sabe? Consegui o dinheiro emprestado. Fizemos as casinhas, fizemos só 28, por que não 36? Porque tivemos que colocar água, esgoto
e telefone, não existia nada disso. O Senhor dos Montes deve isso à paróquia: esgoto, água e telefone. O telefone eu comprei do meu irmão, que ele estava indo para Belo Horizonte, eu fui e comprei dele e pus na conta, porque eu tinha que prestar contas à Alemanha. A Alemanha me respondeu: nós mandamos o dinheiro emprestado para fazer casa e não para gastar nisso. Eu falei assim: olha, eu tive que explicar. Eu comprei o telefone porque lá não tinha telefone nenhum. E fizemos só 28 casas, porque tivemos que asfaltar aquele pedaço ali do Senhor dos Montes, ali, na subida ali. Que o motorista achava ruim subir o Senhor dos Montes. Né? E colocaram a água. Eu expliquei para ele, nós colocamos água para o bairro todo. Aí todo mundo ligou, para esgoto e tudo, todo mundo ligou. Mas a paróquia foi a primeira a colocar esgoto e água lá. Fizemos 28 casinhas, expliquei tudo isso. No final, eles mandaram 2 fiscais lá da Alemanha para ver. E fizeram o maior elogio. Porque na mesma época, o governo estava construindo casas lá na Coab. E várias pessoas vieram atrás de mim. O senhor vende para mim, que eu troco com o senhor. Não, não posso trocar, já foi tudo vendido à prestação. É porque as casinhas nossas lá não tem forro, não tem nada, do senhor tem tudo. E nós fizemos com alicerce para levar até segundo andar. E várias casas já tem segundo andar. A obra social fez isso. Depois veio a creche, né? Era governador do estado, o doutor Tancredo. A dona Risoleta me telefonou um dia: Padre Paiva, eu ganhei aqui uma obra social, mas eu pensei no senhor, porque aqui em Belo Horizonte tem muita obra social. O senhor quer para o senhor? Quero. O senhor tem terreno aí? Tenho. Então eu vou mandar aí um engenheiro ver aí. O engenheiro veio e construiu a creche. Construiu a creche. Na inauguração, a dona Risoleta trouxe a a senhora do presidente Sarney, né? O Hélio Garcia esteve aí na inauguração. Mas antes da inauguração, a dona Risoleta me chamou lá para entregar o prédio e falou assim: eu vou fazer umas mudanças aqui. Então eu vou mandar cimentar ao redor todo da creche, para ter um espaço para as crianças brincarem, fora da grama. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, o senhor fique tranquilo. Procure saber do pedreiro quantos sacos de cimento. Pediu o pedreiro falou 200 sacos. Ela falou assim: eu vou lá em Barroso pedir, porque a fábrica lá deve muito ao meu marido. Foi ele que arranjou aquela fábrica para lá. E arranjou de graça 200 sacos de cimento. Fizemos lá. Ela mandou pintar umas faixas amarelas, porque ela gostava da cor amarela. Mandou fechar uma porta. Sabe por que vai fechar essa porta? Seu pai, mulher sabe, né? A criança sai do banho e entra aqui num corrente de vento, adoece. Mandou fechar a porta e abrir em outro lugar. A tudo isso, né? E no dia da inauguração, a filha dela, né, Dona Maria do Carmo, veio ajudar também, sabe? Ajudando lá na despensa, colocando as roupas das crianças, aquelas coisas todas. Depois fizemos contrato com servas, os servas ajudam lá, né? Depois através da Andréia, né? Através da Andréia, que tem nos ajudado. E restauração da igreja catedral, que também deu ao Aécio, né? A pintura. É claro que não terminou toda, mas fez bem boa parte da pintura renovada. Com o doutor Tancredo, eu estava na esperança de adquirir os livros que estão lá na Biblioteca Nacional.
certidão de batismo em Tiradentes, casamento de Bárbara e Leodoro, que pertence ao nosso arquivo. Mas ele morreu, não consegui. O doutor, o senhor não conheceu, o doutor Augusto da Chagas Viegas. Ele foi deputado federal aqui, ele lutou muito para trazer isso para cá, não conseguiu. O que ele fez? Não havia xerox, né? Ele mandou fotografar o livro todo, página por página, e trouxe isso aí no arquivo. O que nós temos aí. O original está lá na Biblioteca Nacional, mas pertence ao nosso arquivo. Está lá, Vila São João del Rei. Antigamente ficava muito tempo. Tinha até o chamado pároco colado. Ficava lá muito tempo. Era nomeado depois de exame feito para ser ligado àquele lugar. Agora, atualmente, os bispos estão querendo 5 anos. Então está assim com o Padre Geraldo, a provisão dele é 5 anos. Depois de 5 anos, o bispo pode tirar ou não. No meu tempo não havia isso não, por isso que eu fiquei esse tempo todo aqui em São João del Rei, minha terra, 60 anos, graças a Deus. A única coisa que ele deixou foi o dinheiro que ele recebia todo mês do NPS, e esse dinheiro ficava comigo para me comprar remédio, o que ele precisasse. E o sobrasse eu guardava. Fui guardando, foi o que ele falou, que era para me pagar a funerária e alguma dívida dele, mas dívida não tinha. Só paguei a funerária, paguei enfermeiro, algumas coisas, na Casa Portel também ficou lá, porque ele comprava muito livrinho, muita coisa. Então, fiz foi isso com o dinheiro dele. E também tudo é dele. Tudo, ele mandou fazer esse armário, tem nem um ano, que as imagens ficavam tudo por aqui. Aí foi, não, vou fazer para ficar guardado. Esse aqui é o armário dele. Ainda falou com o Gouveia assim, faz primeira prateleira, as imagens menores, a média e a grande. Foi o que ele fez. Eu falei para o meu filho, não dá, não joga fora, que também ninguém mexe, ninguém tira, ninguém põe. Vai ficar assim. Eu tive a honra de conviver com o Monsenhor Paiva durante 9 anos e, por determinação de Dom Célio, fui o seu sucessor como pároco da paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, morando com ele na casa paroquial durante 3 anos. Pude perceber no Monsenhor Paiva, primeiramente, um homem de Deus, um homem que se consagrou totalmente a Deus. A sua grande alegria era de ser padre. Ele sempre quis ser padre e viveu com muita fidelidade, com muita alegria, a sua missão de padre. E porque um homem de Deus, um grande sacerdote, era também apaixonado pelo humano, pelos seres humanos, pelas pessoas. Então, daí, todo o empenho do Monsenhor Paiva nas obras sociais. Nós sabemos disso lá no bairro Senhor dos Montes, Alto das Mercês, Rua do Ouro, e tantas pessoas que foram atingidas beneficamente pelo trabalho do Monsenhor. Inclusive com rede de esgoto, reunião das comunidades, conscientização, pastoral da criança, formação dos adultos, alfabetização, tantas coisas. Isso ele o fazia não por ideologia política, mas porque era um homem de Deus. E um terceiro aspecto também que gostaria de ressaltar, era também a sua fidelidade à igreja. Um homem da igreja, amava a igreja e acompanhava a igreja com suas orações e dava o melhor de si para que a igreja se apresentasse bem à sociedade. Ele nunca foi homem que procurou holofotes, procurou ser homenageado. Ele foi verdadeiramente um sacerdote que se dedicou integralmente, de corpo e alma, ao ministério sacerdotal. Então ele via no ser humano aquilo que prega o Evangelho, um irmão. E ele se transformou num outro Cristo, que deve, o que é o sacerdócio, deve ser um outro Cristo,
para servir a tudo e a todos. Isso ele fez a vida inteira dele. Ele nunca, e uma faceta importantíssima, ele, ao se tornar sacerdote, ele presta um gesto de obediência ao bispo que o ordenou, que faz a ordenação sacerdotal. E essa obediência ele manteve até o final da sua vida, de obediência à hierarquia. E sabia comandar com generosidade, nunca pela imposição. Ele era dócil no tratamento, humano demais, um amigo certo das horas incertas. O carisma que emanava dele era muito importante para as pessoas. Eu mesmo fui testemunha diversas vezes, as pessoas saírem de lá com os olhos rasos de lágrimas, porque conseguiram receber uma bênção dele, procuravam, e aquela palavra, aquela confiança sem limites na bondade e na misericórdia de Deus, e a proteção de Nossa Senhora. Isso ele invocava incessantemente. A coisa mais comum de se ver o Padre Paiva dentro da casa paroquial era ele com o terço na mão rezando. Era um homem de oração contínua. Como disse a minha filha, seria muito egoísmo a gente querer que o Padre Paiva fosse imortal. E como disse o Padre Geraldo, é o maior testamento que ele deixou, a prova do seu sacerdócio. No dia da morte do Padre Paiva, o Padre Geraldo me procurou, não estava lá na casa paroquial, e ele pediu que se juntassem as duas orquestras sacras, a Líder São Joanense e a Orquestra Ribeiro Basso, para prestar essa homenagem ao Padre Paiva. Se as duas orquestras ainda estão atuantes, nós devemos muito ao Monsenhor Paiva. O apoio que ele sempre demonstrou em apoiar, em incentivar, em manter essas tradições religiosas de São Del Rey, em que a música é parte atuante e importante, nós devemos a ele. E eu, ao comunicar com o regente lá da Ribeiro Basso, ele me afirmou, o Rodrigo me afirmou: Aloísio, ninguém tem direito de reger essa missa a não ser você. Só quem sabe o laço de amizade que você tem com o Monsenhor Paiva é que sabe que você é a única pessoa que tem direito de reger essa missa. Eu faço questão de cantar sobre a sua regência. Eu aceitei, mas sabendo que seria um momento de grande emoção, de ter que ser, nessa hora, mostrar fibra, mostrar firmeza, ficar isento de toda e qualquer vaidade de estar à frente da orquestra. Eu estava ali prestando um culto de homenagem a um dos maiores são-joanenses da atualidade. Então, para mim foi muito emocionante, foi muito marcante. E diversas vezes eu tive que conter o choro, conter as lágrimas, justamente por isso. Saber que fisicamente ele não estaria mais entre nós, mas na certeza de que ele, na eternidade, ele está à espera de todos nós, como ele mesmo afirmou no seu testamento. Então, para mim foi muito difícil, principalmente reger o final da missa, o hino, o povo todo cantando, o hino do Pilar, e eu ter que bancar a pessoa forte e reger até o final,
prestando homenagem a meu maior amigo, um homem que merece ser reverenciado, não com nome de ruas, não com estátuas, mas reverenciado na memória do que ele foi e continuará sendo para São João del Rei, um homem santo.